Os homens abandonarão as leis de Deus e abraçarão leis humanas. Serão escravos da nova ordem. Os inimigos de Deus agirão para afastar-vos da verdade. O Papa Francisco manifestou apoio à criação de leis a garantir a união civil de casais do mesmo sexo, segundo a agência de notícias católica. A declaração foi feita no documentário Francesco, exibido na capital italiana nesta quarta-feira como parte do Festival de Cinema de Roma. O Papa Francisco reuniu-se hoje com líderes políticos e religiosos dos Emirados Árabes Unidos numa visita histórica à Península Arábica, que é o berço do islamismo. Juntos, eles assinaram um documento inédito com o compromisso de trabalhar pela união e pelo respeito entre as diferentes religiões. O inferno não existe, o desaparecimento das almas dos pecadores existe. A frase pode não ser considerada muito cristã, mas o jornal italiano La Repubblica atribui a fala ao líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Sono straripanti di santità e quindi di gioia. E voi mi direte per forza, sono la Madonna e San Giuseppe. Sì, ma non possiamo che per loro sia stato facile. Non lo pensiamo. Santi non si nasce, si diventa. E questo vale anche per loro. Como vocês podem ver, Francisco está derrotando e abalando as bases de toda a igreja, não só da católica, mas de toda a religião que se entende por cristã. Vamos explicar o porquê dessa nova Constituição e o que realmente acontece nesse momento no Vaticano. O arcebispo Vigano, um dos maiores contestadores das ideias de uma nova ordem, exposta pelo Papa Francisco, explica o porquê dessa pressa dele em fazer uma nova Constituição Apostólica. Ele diz: Francisco usurpou a Igreja. Ele a está destruindo. E todos somos culpados. Chega um momento na nossa vida que, por disposição da providência, somos confrontados com uma escolha decisiva para o futuro da Igreja e para nossa salvação eterna. Falo da escolha entre compreender o erro em que praticamente todos nos caímos, e quase sempre sem mais intenções. Juntamente com numerosos padres, pensávamos no ecumenismo como um processo. Um convite que chama os dissidentes da única Igreja de Cristo: católicos, evangélicos e protestantes. Essa seria a nossa proposta de nos unirmos a esse corpo de Cristo e promover o nome de Jesus em todas as nações da terra. Mas não foi isso que ele fez. Ele envolveu o Vaticano numa heresia diabólica, juntando o corpo de Cristo com deuses estranhos e ídolos pagãos da nova era, usurpando toda a irmandade. Ele profanou o corpo de Cristo. E agora vemos esse triste episódio, onde ele quer mudar a constituição da Igreja e unir Jesus a um falso Messias esperado pelos judeus. E temos que aceitar isso calados. Pensávamos que certos excessos fossem apenas um exagero daqueles que se deixam levar pelo entusiasmo da novidade. Acreditávamos sinceramente que ver João Paulo II rodeado por rabinos, pastores e protestantes fosse prova da capacidade da Igreja de convocar as pessoas para invocar a paz. Enquanto que o exemplo autorizado daquele gesto deu início a uma sequência diabólica de toda a Igreja em todas as partes do mundo. O corpo de Cristo está sendo destroçado. E até os líderes religiosos que se diziam verdadeiros adoradores se renderam a esse plano blasfêmico. O ídolo imundo da Pachamama agora é adorado dentro da Igreja. E grande parte dos sacerdotes estão convencidos de que a fé cristã já não é necessária para a salvação eterna. Estão acreditando que o nosso Deus verdadeiro seja o mesmo Deus de Maomé e dos budistas. Hoje, ouvimos recitar as suras do Alcorão nos púlpitos das nossas igrejas pelo Papa e pelos sacerdotes. E logo chegará aos evangélicos e protestantes. Infelizmente, a maçonaria e os seus tentáculos infernais, dissimuladamente já dividia espaço na fé católica. Agora, ela quer criar uma religião universal, humanitária e ecumênica para que o nome do Senhor a quem adoramos seja banido. É isto que o mundo quer. Qualquer passo por parte da Igreja é uma escolha infeliz,
que se voltará contra aqueles que acreditam que podem brincar com Deus. As esperanças da Torre de Babel no formato da Crislã não podem ser trazidas de volta à vida por um plano globalista, que tem como objetivo a eliminação da Igreja, para substituí-la por uma confederação de idólatras e hereges, unidos pelo ambientalismo e pela fraternidade humana. Não pode haver nenhuma fraternidade senão em Cristo, e só em Cristo, pois somente nele se encontra a verdade. É desconcertante que, desta corrida rumo ao abismo, poucos líderes tenham consciência de qual é a responsabilidade da Igreja em acompanhar essas ideias de Francisco. Na sala da Capela Sistina, o Papa Bergoglio exclamou: "O carnaval acabou", insinuando que agora a folga da Igreja tinha acabado, e que ao seu modo iria revolucionar a Igreja e sua doutrina, adaptável à moral do mundo. É verdade. Está em andamento a operação do erro, que cita as Sagradas Escrituras. Os homens de boa fé se venderam a Francisco, e hoje nada resta mais de humano neles. Infelizmente a imprensa nada diz sobre isso. O arcebispo Vigano finaliza assim: "Os sacerdotes de boa fé não foram capazes de vigiar e guardar o rebanho de Cristo. Aqueles que vivem em silêncio, alguns por muitos compromissos, outros por conveniência, outros por má fé, ou até mesmo por maldade. Estes últimos, que traíram a Igreja, devem ser identificados, censurados e expulsos da instituição religiosa." A Declaração de Abu Dhabi é um manifesto ideológico de uma falsa ideia de paz e de cooperação entre as religiões. No documento feito por Francisco, não se pode citar o nome de Jesus como o Salvador da humanidade, pois isso é ofensa aos ideais muçulmanos, judeus e budistas. Uma grande religião universal que une numa única casa as três grandes religiões abraâmicas. Este é o triunfo do plano maçônico em preparação para o reino do Anticristo. O arcebispo continua o alerta, falando que a mudança dessa Constituição que Francisco está fazendo hoje no Vaticano é o sepultamento da Igreja e da fé cristã. O Papa Francisco é um dos homens mais odiados do mundo. E aqueles que odeiam não são ateus, protestantes ou muçulmanos, mas os seus próprios seguidores. Fora da Igreja ele é popular, afirmando-se como uma figura de uma modéstia e uma humildade quase ostensivas. Mas dentro do Vaticano ele se transforma em um ditador. Falou um sacerdote inglês que não quer se identificar. O povo de Deus ficou cego, analfabeto e privados de sua fé. Francisco destruiu o corpo de Cristo. Isso é lamentável. Ninguém faz nada. Ele finaliza o documento assim: Francisco quer aderir à agenda da nova ordem mundial com heresias e corrupção na Igreja. Ele também acrescentou que Francisco aceita o adultério como forma de acrescentar ao casal novas experiências para serem vividas, e que o adultério não é grave aos olhos do Senhor. Em resumo, ele acha conveniente a prostituição e a poligamia. O advento do Anticristo é inevitável. Faz parte do epílogo da história da salvação. Mas sabemos que é o pré-requisito para o triunfo universal de Cristo e sua noiva gloriosa. Devemos nos unir e enfrentar juntos o maligno, que há muito está derrotado, mas que ainda é capaz de prejudicar e causar a perdição eterna de multidões de almas. Agora é a nossa vez. Sem equívocos, sem ser expulsos desta Igreja, de quem somos filhos legítimos, e na qual temos o sagrado direito de nos sentirmos em casa. Sem que os inimigos de Cristo nos façam sentir marginalizados, cismáticos e excomungados. E eu afirmo que Francisco é aquele que abre o caminho para o Anticristo. Sim, este homem, que hoje se apresenta como o Papa Francisco, se encontra na Bíblia em Apocalipse 13. Jesus nos alertou sobre essa criatura que aí está. Ele é aquele que a Igreja temia em conhecer, e que enfim se apresentou ao mundo. Se ele é o falso profeta ou a besta, não sei qual dos títulos, ele ficará melhor. Ao nosso ver, ele é as duas coisas. E por que não o próprio Anticristo? Finaliza o arcebispo. Estamos vivendo os últimos dias. Estejam preparados.
O lamaçal das falsas doutrinas contaminará muitos consagrados, e meus pobres filhos caminharão como cegos, a guiar outros cegos. Viveis no tempo em que vos predisse no passado. Mas o pior ainda virá. Cuidai da vossa vida espiritual. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Os inimigos de Deus agirão para causar mais confusão e divisão. As feras estarão unidas, e a dor será grande para os homens e mulheres de fé. Sofra por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Amai e defendei a verdade.